O Pod com TXT é o podcast para ampliar a discussão sobre a circulação de textos e discursos na sociedade, como também sobre as ideologias construídas por eles. Abordamos temas como linguagem, sociedade, educação e filosofia. O projeto é uma produção desenvolvida por estudantes e docentes do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ. Vem com a gente pensar texto em contexto. Que sustenta diretamente o racismo no Brasil. Veja só, não é ignorância automaticamente gerada por cor da pele, não é isso. Não é o sujeito ser branco e ser ignorante. É a ignorância do privilégio de sua condição. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod com TXT. Hoje contamos com uma conversa de José Sena com Muniz Sodré sobre raça, branquitude, negritude, racismo estrutural e o seu mais novo livro publicado, O Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo nacional. Um livro que desde seu lançamento vem gerando vários debates sobre como pensarmos racismo no Brasil. Fiquem agora com essa incrível conversa. Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial, vamos dialogar com o professor Muniz Sodré. E embora ele dispense apresentações, é importante destacar que com mais de 40 livros publicados, o professor Muniz Sodré é um dos grandes intelectuais negros contemporâneos brasileiros. Então, está sendo uma honra poder fazer esse diálogo com o professor e espero que vocês gostem. Bom, professor, então, estou muito feliz de poder conduzir esse diálogo com você. E gostaria de começar fazendo uma pergunta mais ampla sobre a questão racial. Nós sabemos que os significados dados à raça no Brasil pode ser diverso a depender da região, embora pessoas negras, pretas ou indígenas fenotipicamente marcadas não tenham essa prerrogativa. Como homem caboclo, negro indígena, vejo meu corpo sempre racializado de modos distintos a depender do lugar do país e do lugar social por onde passo. Pensando nessa fluidez de sentido para corpos mestiços, gostaria de lhe ouvir sobre os desafios da luta antirracista frente a essas flutuações pragmáticas do significado que mobilizam a questão do colorismo, embora o racismo sempre tenha alvo certo. Oi, Sena. Eu acho que o termo raça está, de certo modo, fora de ordem. Tende a ficar fora de ordem, tende a ser, digamos, desalojado das terminologias. Eu acho melhor caracterizar, digamos, a discriminação que esconde raça como racialização, que os corpos são, na verdade, racializados, você mesmo se refere a isso. Então eu acho que vou retomar uma classificação que o Mbembe faz, o Achille Mbembe faz num texto chamado Corpos Fronteiras. Ele faz uma distinção entre corpos sociais e corpos raciais. Os corpos sociais são esses que têm livre trânsito nos fluxos socialmente instituídos. São corpos politicamente integrados na comunidade. Enquanto que os corpos raciais são, primeiramente, desde aqueles que no passado eram dispostos para compra e venda, que eram os corpos do tráfico negreiro, o corpo escravizado. Depois, de certo modo, os corpos sucedâneos, descendentes desses primeiros corpos raciais, que é o operário, que é um corpo escravo da máquina, mas não baseado na pigmentação, não baseado em cor, e
esses corpos que a sociedade vai racializando para discriminar. Quer dizer, a depender do contexto, a depender da população, o corpo pode ser racializado para discriminar, digamos, na medida em que a população aumente, que a imigração aumente. Você pega, por exemplo, em Berlim, há uns 20 anos atrás, os turcos, que não eram tantos, não eram discriminados abertamente, nem podiam ter uma casa queimada. Mas quando houve uma imigração maior, mais intensa, mais intensiva de turcos, a racialização do turco apareceu. Então há um racismo muito grande contra os turcos em Berlim. É como se o turco fosse o preto, o negro de Berlim ou da Alemanha. Da mesma forma, aqui no Brasil, os índios não são efetivamente racializados, porque estão num recesso, numa certa distância, não em estados como Mato Grosso, como Pará, não na Amazônia. Lá eles são racializados, sim. Mas o negro é racializado pela cor da pele por causa da grupalidade, da proximidade entre claro e escuro no espaço urbano e por causa da memória da escravidão. Então, eu acho que o conceito de corpo racial, quer dizer, o corpo sujeito à racialização, é mais operativo, é mais operacional do que raça em si mesmo. Bom, trazendo um pouco da reflexão em relação ao seu livro recente, O Fascismo da Cor, a gente sabe que algumas pessoas brancas que leram o seu livro descrevem um incômodo trazido pelo estímulo à autorreflexão sobre a chamada ignorância branca. O senhor poderia comentar esse incômodo? Veja só, não é ignorância automaticamente gerada por cor da pele, não é isso. Não é você ser branco e ser ignorante. É a ignorância do privilégio de sua condição. É a ignorância do privilégio. Isso é muito comum. As pessoas de cor clara já nascem com um patrimônio vantajoso aqui no Brasil, com relação a quem tem a pele escura, que é um país fortemente patrimonializado. Então, ser de pele clara já é uma vantagem patrimonial. E isso não é percebido. Disso as pessoas de pele clara são ignorantes, porque às vezes são pobres. Economicamente são pobres, não têm dinheiro, tem que lutar, o salário falta no fim do mês, como falta para o negro também. Então, diz qual é a vantagem de ser branco. Mas é que não percebe a sua vantagem comparativa dentro de uma situação competitiva, dentro de uma situação discriminatória. Não sabe que, tendo nascido de pele clara, a vantagem é dele. É ignorância nesse sentido. É ignorância que nós todos temos em determinados aspectos de nós mesmos. Ignorância de posições, às vezes, machistas, sem querer, às vezes racistas, sem querer. É uma ignorância de estrutura psíquica que nos acompanha. Como o senhor entende os mecanismos de inserção de grupos historicamente subalternizados em estruturas de poder reconhecidamente como coloniais, a exemplo do Krenak na ABL? E vamos para mais destaques aqui no Novo Dia. Ailton Krenak é o primeiro indígena a ser eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras. Filósofo, escritor, poeta, ambientalista e líder da causa dos povos originários, Ailton Krenak vai assumir a cadeira de número 5, que já foi ocupada por nomes como Oswaldo Cruz e Raquel de Queiroz. Sim, eu vou pegar, por exemplo, a questão do Krenak, que é inclusive um amigo pessoal, é um amigo meu. E fiquei muito contente, fui lá na festa dele quando ele foi eleito para a Academia de Letras. O que acontece, Sena, é que os indígenas estiveram historicamente afastados, digamos, da comunidade urbana, das comunidades urbanas, mas eles foram se inserindo progressivamente.
E, de repente, nos últimos, eu diria, 10 anos, há uma surpresa, uma grande surpresa, que os povos originários, indígenas, estão produzindo intelectuais orgânicos de grande nível. Você tem Davi Copenaua, Daniel Munduruku, você tem Sônia Guajajara e Ailton Krenak. Ailton Krenak é o que eu chamo, eu até fiz um pequeno prefácio, uma orelha para o último livro dele, O Futuro Ancestral, que eu chamo um pensador da Terra, um filósofo da Terra. Ele é um pensador extraordinário que vive com a gente dele numa aldeia lá em Resplendor, no interior de Minas, e eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que é uma tendência. Primeiro, são negros, que são progressivamente incorporados, digamos assim, na casta intelectual brasileira, ainda embora com muitas resistências, mas negros não apenas acadêmicos, negros, digamos, na área de composição. Você tem o Ney Lopes, que é um pesquisador, produtor, tem Martinho da Vila, tem a Landa Rosa, tem o Davidson em São Paulo, tem a Djamila Ribeiro, tem uma pletora enorme de negros que foram, também nos últimos 15 anos, entrando na intelectualidade coletiva brasileira. Agora é a vez dos indígenas, e os indígenas estão vindo com força, que eles têm, inclusive, uma leitura e um reconhecimento internacional. Isso é muito importante. O que o senhor pensa do uso do termo racismo anti-indígena que tem sido utilizado em movimentos sociais? Olha, eu não conheço o termo racismo anti-indígena. Isso é muito localizado em lugares como Pará, na Amazônia. Não é espalhado aqui no Brasil. É racismo. É simplesmente racismo. É um deslizamento, uma derivação do racismo antinegro. Né? Com base no filósofo Wittgenstein, o senhor descreve o racismo brasileiro como uma forma de vida escravista, sustentada por inúmeros jogos de linguagem. Como o conceito de forma de vida, associado ao de jogos de linguagem, nos ajuda a problematizar a ideia de racismo estrutural? Que outro tipo de entendimento possibilita? Que sustenta diretamente o racismo no Brasil. Portanto, eu faço uma distinção entre escravidão, entre escravismo e racismo. Para mim são coisas diferentes. Então, o racismo é, para mim, uma forma social. E essa forma social é o que eu tento explicar no livro. Seria muito longo explicar aqui agora a forma social, que não é a mesma coisa que estrutura. Na verdade, eu acho, e me valendo de Wittgenstein, que é a forma que gera a estrutura. Eu acho que há mecanismos estruturantes do racismo aqui no Brasil, mas ele não provém de uma macroestrutura social, mas ele vem de uma forma que casou bem, que se adaptou bem ao estamento patrimonialista. Então, essa forma, um dos mecanismos dela é a negação de si mesmo, é a negação, e é essa negação que, contraditoriamente, como um oxímoro, essa negação favorece as práticas racistas aqui no Brasil por meio, sim, de jogos de linguagem, que aí são jogos estruturantes de consciência. Portanto, essas formas estruturam sentimentos, estruturam práticas de afastamento, práticas de aversão. Isso é muito difícil de controlar, de identificar com o conceito de estrutura. Portanto, eu recorri a Wittgenstein, que é pensador, é filósofo com que eu trabalho, um filósofo de minha predileção, para mostrar que a forma de linguagem, os jogos de linguagem, são para Wittgenstein também formas de vida. Então, a forma de vida escravista aqui no Brasil, para mim, se perpetua até hoje por jogos de linguagem, sem esquecermos que os jogos de linguagem são estruturantes de sentimentos racistas.
Bom, pessoal, encerramos então esse diálogo com o professor Muniz Sodré, com tantas questões instigantes para a gente refletir, para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Então, pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @contextustufrj no Instagram e no Twitter. Acesse também o nosso site caso fique interessado em ler ou produzir textos para esse projeto. Aceitamos em vários formatos. Vale a pena conferir. O endereço é contextust.letras.frj.br. Até o próximo!